lá, questão do Enem 2018, ok? Questão de cilindro. Vou jogar a questão aí na tela, dá uma pausa, dá uma lida com calma e analisa bem as figuras. Vamos lá, na tela. Bem, gente, uma coisa que tem que ficar bem clara nessa questão. Esse retângulo aqui é o rótulo, ok, desse cilindro. Esse rótulo que vai decorar. E nesse rótulo esticado, gente, se esse retângulo estiver muito grande, na hora de você começar a envolver esse cilindro, você vai dar várias voltas, ok? Então a gente tem que analisar pelo seguinte, nessa questão, é uma volta só, que já é suficiente para abraçar esse cilindro, ou são várias voltas? E aí o primeiro treinamento aqui que a gente vai fazer é perceber o seguinte, gente, se esse retângulo aqui fosse exatamente, abraçasse o cilindro numa volta, como que ficaria, por exemplo, essa diagonal que está destacada em vermelho aqui, ok? Então vamos lá. Nesse caso, gente, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, essas abas aqui, essas laterais do retângulo, elas vão se encontrar, tudo bem? Então vamos botar esse encontro dessas duas laterais aqui no meio, bem aqui no meio, tá, da figura, que nem o enunciado da questão está fazendo para a gente. Daqui a pouco eu vou representar aqui mais ou menos o que está, né, na figura ali do enunciado. Então no momento que a gente pega essas abas aqui e encontra aqui na frente, está partindo daqui, tudo bem? Então olha só o que vai acontecer, gente. Na hora que a gente fizer essa dobra, desculpa, aqui na frente assim, né? O que vai? A reprodução disso em 3 dimensões vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele vai começar a fazer uma curva aqui, aí ele vai continuar subindo lá por trás, aí ele vai sair por aqui mais ou menos já fechando aqui. Vai acontecer isso. No momento que a gente fechar essa região da superfície lateral em 3 dimensões, fechando exatamente no cilindro. Gente, para mostrar que acontece isso, olha só aqui que eu separei aqui. Peguei uma folha de A4, né? Exatamente com essa diagonal em vermelho, e aqui que eu vou fazer? Eu vou exatamente fazer essa proposta. Só que esse encontro que vai acontecer das abas, eu vou jogar aqui para frente, que nem eu estou reproduzindo ali na figura. Olha o que acontece, gente. Acontece exatamente o que eu reproduzi para vocês. Tudo bem? Esse eixo aqui no meio, ele vai ser muito importante para a gente descobrir o número de voltas. Porque, olha só, fechei a folha, então provei ali que quando a gente fecha esse retângulo e abraça o cilindro, o que vai acontecer, gente? A gente tem exatamente uma volta completa. Tudo bem? Preste atenção numa coisa. Esse ponto aqui são as duas laterais. Né? Esse ponto aqui é esse ponto. Aí ele vem, termina aqui, que é esse ponto aqui, tá bom? Então, como se fosse aqui um ponto A e aqui fosse um ponto B. Beleza. Tá bom? Então, aqui é o ponto A e aqui em cima é o ponto B. Gente, saiu desse eixo, tá? Desse encontro das laterais da folha. Aí você vem, saiu, vai lá por trás, voltou, bateu de novo nesse eixo, deu uma volta. Então, cada vez que você sai desse eixo, dá a volta e bate aqui, você está dando uma volta. Então, olha só o que acontece na figura. A gente tem que descobrir quantas voltas esse retângulo tem que dar, porque ele vai ser determinante para resolver a questão. E veja bem, vou tentar reproduzir exatamente o que está na questão, gente. O problema, ele começa daqui, né? Que nem essa situação que a gente simulou. Aí ele vem, aí vai lá por trás, aí depois bate aqui, uma volta. Aí ele sai, bate aqui, ó, 2 voltas. Aí a mesma coisa, ó, vem pra cá, lá por trás, 3 voltas. Aí ele vem, vai lá por trás, 4 voltas. Aí mesma coisa aqui, 5 voltas e vem para aqui, termina na 6ª volta. Ou seja, saiu daqui uma volta, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? É mais ou menos isso que aparece. Ou seja, esse retângulo aqui, gente, ele vai dar 6 voltas e aí vai abraçar certinho o cilindro. Essa era a percepção que a gente tinha que ter na questão. Tudo bem? E essa questão foi muito perigosa, porque quem simplesmente achou que esse rótulo, abraçando o cilindro, estava resolvido o problema, numa volta só, vai achar uma resposta errada ali, né?
induzindo ao erro. Essa questão é uma questão do Enem. Questões do Enem, quando induzem ao erro, o índice de acerto é muito baixo. Ele é abaixo de 20%. 20% é aquela que o aluno fecha o olho e chuta no escuro, né? Agora, questões que induzem ao erro, ela é mais baixa ainda o índice de acerto. É impressionante isso, tá? Então vamos lá. Zimmermann, por que foi importante a gente calcular o número de voltas? Pelo seguinte, o problema está pedindo exatamente a altura desse cilindro. Ele quer, na verdade, esse cateto em pé desse triângulo retângulo. Tranquilo? Opa, a gente tem 30 graus. Se a gente atribui um valor, por exemplo, para esse cateto deitado aqui, a gente mata a questão. Que é realmente aqui a esperança, gente. Porque, olha só, num retângulo, ó, retângulo, isso aqui é comprimento, largura, não é? Esse comprimento do retângulo, ele é o comprimento do círculo. Desculpa. É do círculo da base, na verdade, né? Esse comprimento aqui, se fosse exatamente o rótulo de uma volta, essa base aqui, esse comprimento aqui, ia ser exatamente o comprimento da circunferência. Só que lembra, a gente viu que é um retângulo muito grande, né? Porque ele vai abraçar 6 vezes. Ou seja, esse comprimento do retângulo vai ser 6 comprimentos da circunferência. A fórmula do comprimento da circunferência, gente, é o 2πr. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2πr. Não, a gente vai ter 6 vezes 2πr. Só que no lugar do r aqui, a gente já coloca o quê? O raio que o Enem deu pra gente. Beleza? Então, o que vai acontecer? A gente vai cortar π com π. Gente, eu vou trazer esse triângulo retângulo pra cá, tá? Não vou manter no mesmo tamanho, não. Vou só dar uma trabalhada nele em separado aqui. Tranquilo? Triângulo retângulo. Aqui é a altura, que é o que a gente quer. E isso aqui a gente acabou de descobrir que está dando quanto? 72. Sim ou não? E esse ângulo aqui é o ângulo de 30 graus. Beleza? Tangente mata a questão. E a gente sabe a tangente de 30. A tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Ou seja, vamos finalizar a questão aqui. O problema é que é a altura. Então a gente vai escrever aqui, ó. Tangente, por que tangente? Porque a gente não tem hipotenusa. E a tangente é cateto oposto sobre o adjacente. Então vai ficar tangente de 30 é a razão do cateto oposto, que é h, sobre o adjacente, que é 70. Só que a gente já coloca o valor do tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. E aí, gente, olha só o que eu vou fazer. Vou simplificar aqui, ó. Divide por 3 dá 1, divide por 3 vai dar quanto? Vai dar 24, ok? Multiplicando cruzado, o h já vai sair pronto. Olha só, 1 vezes h é h, e aqui vai ficar igual a 24 raiz de 3. Acabou a questão. Olhando para as opções, a gente vai ver que o gabarito é a letra B de bola. Lembra que eu falei do perigo de induzir ao erro? Lá na letra C tem 4 raiz de 3, que seria se a gente considerasse só uma volta nesse rótulo aqui, que não é o caso. Beleza?